Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro A Caminho da Luz. Vamos aguardando todos entrar. Oi. E é com muita alegria que a gente está aqui mais uma tarde trazendo o Evangelho de Jesus, trazendo essa assistência espiritual para todos, para que a gente entre nessa sintonia, esteja sempre com pensamentos positivos, renovando a fé, a esperança. E hoje teremos a Cláudia Sibuca, vamos aguardar também ela entrar. O pessoal está entrando, boa tarde a todos que estão entrando agora. E sejam bem-vindos. Então vamos dar início com os avisos da semana. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então. Vamos divulgar as nossas lives. Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30. Às terça-feiras nós temos às 14 horas e às 19h30. E aos sábados e domingo às 10 horas da manhã. Vamos prestar atenção nos posts e verificar onde ela vai ser transmitida, se vai ser pelo YouTube ou pelo Instagram, né? Porque nós estamos fazendo uma migração progressiva para as lives serem todas lá no YouTube, né? E a partir do dia 12, apenas as lives de terça à tarde permanecerão aqui no Instagram, né? Todas as demais vão ser somente transmitidas pelo YouTube e Facebook. Então, é importante você entrar lá no nosso canal do YouTube, ativar o nosso sininho, se inscrever para não perder nenhuma live. E essa semana nós teremos no YouTube, amanhã às 19h30, um convidado especial, o Marco Antônio Galindo, com o tema Um Sentido para a Vida. E na sexta-feira nós vamos ter no YouTube também a Conceição. E as lives de sábado pela manhã já passaram a ser somente transmitidas pelo YouTube. Então não percam, é importante que elas não vão ser transmitidas aqui pelo Instagram. Então vocês prestem atenção e se perdeu alguma, todas as lives estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube. Então é importante você se inscrever, ativar o sininho e assim vai receber todas as notificações. Mais do que nunca, esse evangelho deve ser sem fronteiras. Vamos participar, vamos divulgar a todos. E você sabia que durante essa sustentação nas lives, todas as assistências espirituais estão acontecendo? Então, vamos prestar atenção, se ligar mentalmente e poderá perceber que as equipes espirituais, socorristas, estão aí no seu lar, promovendo o passe, as curas, as cirurgias, a fluidificação das águas, enfim, assistência espiritual completa. Vamos colocar a nossa fé, prestar atenção durante as preces, colocar a nossa água fluidificada e fazer os nossos pedidos, aquilo que está nos afligindo, a saúde dos nossos parentes, amigos, a nossa saúde. Vamos prestar atenção que com certeza a espiritualidade mais do que nunca está nos assistindo, colaborando com todos nós, né? Então a nossa casa nunca esteve tão aberta, online, conectando a todos sem fronteiras, pessoas que moram longe, perto, em outros países, todo mundo está recebendo essa assistência. E a nossa casa física continua fechada apenas para atendimento presencial, tá?
colaborando com o isolamento social nesse período, né, que está muito difícil. O Caminho da Luz permanece com os plantões suspensos por tempo indeterminado. Não estamos fazendo nenhuma atividade presencial, nem doações, nem livraria, nem secretaria, está tudo fechado. Os boletos, quem tem para acertar, pode continuar fazendo através de depósito em conta, conforme os informativos também nas redes sociais. Vamos aos avisos do Nosso Lar. Desde o ano passado, lançamos a campanha Minha Urna Faz o Bem, que com a ajuda de todos tem sido um sucesso. Precisamos que esse sucesso continue, então arrecade as notinhas e entregue para nós lá na Rua Managé 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. Se tiver uma quantidade grande, entre em contato que a gente pode retirar. E como ainda estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais, convidamos a que se voluntarie. Procure nas nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade nos ajudar nesse desafio e participar doando algo de si mesmo em favor de nossa obra social. Temos também a evangelização infantil e o GECAL. Traga os seus filhos. Essa evangelização acontece virtualmente todos os sábados às 9 da manhã e turmas com idade entre 6 e 19 anos, cada um na sua respectiva sala, tá? Não é misturado. E para maiores informações, acessem o Facebook do Evangeluz, a Caminho da Luz. Também temos virtualmente o acolhimento fraterno, a antiga orientação lá da nossa casa. Também é de forma virtual, você tem que agendar com antecedência pelo WhatsApp. É o 994217797. Pode indicar para aquela pessoa que estiver precisando. Também temos o banner aqui no Instagram, pega aqui no destaque, tira um print, manda para a pessoa. E a gente atende a todos, alunos, trabalhadores, frequentadores, quem está assistindo a nossa live, quem estiver precisando. Então, vamos dar início ao Evangelho da Noite. Vamos convidar a Cláudia Sibuca. Cláudia. Opa! Cláudia Sibuca. Porque eu quase que chamei a Midon, mas acertei a Cláudia. Oi. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom? Eu não estou te ouvindo. Não, eu estou te ouvindo. Agora sim. Não, que tinha dado uma parada, agora voltou, agora está tudo normal. Bom, né? Sempre um susto essa hora. Ai, bom te ter aqui. Obrigada, é bom fazer isso. Então, eu vou colocar a nossa música e fazer a prece. Mesmo pedido que hoje recebo a sorrir da minha boca poder repartir com aqueles que venham buscar que a esperança os faça sorrir na alegria de encontrar, que a esperança os faça sorrir na alegria de encontrar. Nesse caminho de luz, chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Nesse caminho de luz, chegar
chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Capaz de cumprir e amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a vitória, de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, quero lhe louvar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Este caminho de luz, chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Só caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Vamos então, cerrando os nossos olhos, mentalizando que estamos lá no caminho da luz. Vamos trazendo à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que neste momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que os teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre. Pedimos assim que envolva a nossa companheira Cláudia em muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da missão dos espíritas. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então é assim, com a propagação do Espiritismo, a gente pôde entender que algumas coisas não eram, algumas ideias como céu e inferno, certo ou errado, tudo isso era muito imposto pelos dogmas da igreja na época, né? E a gente sabe que na época, né, não vamos dizer tanto hoje em dia, porque a coisa foi disseminando, mas eles tinham muito controle sobre todos, sobre a política, sobre todas as decisões sociais da época, né? Então, eram impostas apenas, eles se usavam disso, que era uma maneira de controlar os seus fiéis, né? Por outro lado, ao contrário disso, a doutrina espírita, ela vem e nos explica que as lições da Boa Nova vão muito mais além disso, muito mais além do que toda essa imposição. Ela nos apresenta a justiça divina. E assim, quando a gente passa a conhecer a doutrina espírita, quando a gente passa a estudar, passa a entender, a gente passa a entender o nosso papel, a gente passa a entender muitos acontecimentos, né, na vida, a gente
passa a entender o porquê eu estou aqui, para que estou aqui, né? E tudo isso baseado na codificação de Allan Kardec e também com todos esses conhecimentos a gente também tem o amparo de Jesus, né? A gente sabe que Deus está sempre conosco e disso tudo, o que que nasce desse conhecimento, desse sentimento que a gente tem de Deus, dos mensageiros, né, dos amigos espirituais? O que que nasce? Nasce a nossa fé, que a gente começa a entender e acreditar. Por quê? Acreditar, porque tudo que a gente estuda nos mostra a razão das coisas, né? Então a gente brota em nós essa fé inabalável. Conforme a gente vai estudando, a gente adquire a fé raciocinada, né? Então tudo isso faz parte do Espiritismo. E dessa maneira, adeptos do Espiritismo, né? Somos os eleitos de Deus. Aí a nossa missão, ide e pregai. Eu peço licença a vocês para ler uma questão do Livro dos Espíritos, né? Questão 573, que diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Porém, as missões são mais ou menos genéricas e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo na natureza se encandeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, colabora dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos têm sua missão neste mundo, pois todos podem ser úteis em alguma coisa. Então, assim, nós espíritas temos a missão, né, de pregar, de levar a palavra, levar o conhecimento. Partindo desse princípio, né, e de pregar e de levar a palavra, como que eu posso pregar uma coisa e fazer outra? Não posso, né? Então aí começa a conscientização, começa a tomar forma que é necessário que eu seja o exemplo vivo das palavras que eu vou pregar. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, vocês têm que faz isso, olha, assim é bom, assim não é, né? Levar a palavra do conhecimento que eu adquiro, mas eu mesma não seguir isso. Não pode. Eu tenho que interiorizar todos esses conhecimentos, né? Interiorizar todas essas lições da doutrina. Eu tenho que ser o exemplo. Então diz, né, que Jesus alicerçou o evangelho na prática do bem. Realmente, não adianta a pregação se falta o exemplo. Não adianta, não tem como. Não adianta explicar que é necessário a pessoa ser humilde, que é necessário a pessoa ser tolerante, que é necessário a pessoa ser compreensiva, né? A gente aprende que a vida nos mostra outros caminhos para que a gente consiga seguir o nosso caminho, com a tolerância, a compreensão, né? A gente tem que exercitar tudo isso com os que estão ao nosso redor. Mas para eu dizer isso, para eu fazer quem está ao meu redor entender isso, eu também tenho que ter dentro de mim o hábito de exercitar a tolerância, a compreensão, né? A palavra tem que ser o exemplo da palavra. Contudo, né? Tá tudo bonitinho, né? Eu descubro em mim a doutrina espírita,
com as suas lições, com os seus ensinamentos, tal, eu começo a conhecer, eu começo a levar a palavra, porque eu passo a viver com esse conhecimento que eu adquiro. Tudo bonitinho. Só que aí tem sempre aqueles que, com tudo, ainda não vão querer me ouvir. Não vão querer ouvir quem está levando a palavra. Por quê? Porque para a gente entender, para a gente ouvir, o que nós temos que fazer? A gente se conscientiza que a gente tem que fazer muitas mudanças em nós mesmos. E tem gente que não está preparada para isso. Por quê? Porque a mudança, ela dói. A mudança, ela muitas vezes ela é pesada. Requer muita coragem da gente, requer muita força. Porque muitas vezes a minha vida, normalmente, eu tenho hábitos que depois eu posso descobrir que não me traz tão bem, né? Que por muitas vezes é uma satisfação meio falsa, uma satisfação meio superficial. Então, muitas vezes eu tenho que abrir mão de alguns hábitos que naquele momento eu não estou preparada para abrir mão, né? Então, tudo bem, ela não está te ouvindo porque ela ainda não está preparada para naquele momento ter essa mudança. Aí a gente fala, né, de mudança, de conhecimento adquirido, de interiorização. E o que isso nos remete? Isso nos lembra muito da reforma íntima, né? A reforma íntima que a cada dia, dia após dia, nós exercitamos. E vai ser assim até quando morrer. Vai. E depois também, né? Porque a gente sabe que a vida continua, a reforma íntima não cessa. Porque a gente está em constante evolução, em constante transformação, modificando. E a gente tem que exercer realmente essa reforma íntima, porque é a conscientização, a gente tem que tomar consciência dos nossos atos, do que a gente quer para nós, do que a gente não quer para nós. Eu estou num ponto, eu quero chegar no outro, e eu sei que dessa forma que eu venho fazendo, eu não vou chegar lá como eu gostaria. Espera aí, o que eu preciso? Eu preciso mudar o quê? Por quê? Eu sou capaz? Sou capaz. Vai ser de uma vez? Não, vai ser aos poucos. Mas para isso serve esse exercício da reforma íntima, né? Nós não somos um objeto que fica parado no tempo, parado no lugar. Não. Eterna transformação. E vamos buscando, vamos seguindo atrás disso. Então, a gente percebe que a primeira missão do espírita é a transformação moral. Sem ela, não tem missão dos espíritas, não tem. Sem ela, não tem como, né? Parando para pensar, né? Confesso que quando eu recebi a proposta dessa lição, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque tudo a gente traz para nós, né? Como que vai ser? Mas eu faço assim, eu faço assim. Mas calma, parei para pensar. Aí percebi, gente, o meu maior exemplo atual, que eu vivo isso, nada mais é do que o nosso centro espírita. Lá atrás, há 45 anos, quando a dona Lene e alguns amigos, né, se juntaram e deram início ao nosso centro, no começo, era assim, era um lugar pequeno, eram poucas cadeiras, eram poucas pessoas, mas eles traziam dentro deles o amor e a vontade enormes, né, de realizar.
E aí lá se realizou, se iniciou uma verdadeira missão dos espíritas. Eles levaram ao pé da letra, né, o exercício dessa missão dos espíritos. Ao pé da letra do ide e pregai. Então, eles fizeram ide e pregai e multiplicai. Porque eles multiplicaram. Eles multiplicaram a ajuda, eles multiplicaram os momentos de levar a palavra de Deus. Eu digo levar a palavra de Deus, que é o que a gente estava tendo no nosso centro, quando a gente ia lá no presencial, que era o evangelho, que era uma conversa, que era um estudo, que os trabalhadores tinham um estudo, que hoje não tem lá, mas a gente tem aqui, virtual. Nós temos tudo. Então, eles multiplicaram, levar a palavra, multiplicaram o acolhimento a todos aqueles que iam em busca, né, dos seus trabalhos, das suas ações sociais. E olha o tamanho que é isso hoje. Então, para mim, esse é um grande exemplo. Como isso foi crescendo, com o que isso se tornou. Então, a gente sabe realmente do que somos capazes. Um trabalho de formiguinha, um trabalho de união, mas nós somos capazes de levar a palavra, de levar as lições da doutrina. Então, o Espírito ele tem a sua missão de levar todas essas lições da doutrina espírita, né? E aí, pouco tempo depois, não satisfeitos, eles iniciaram a escola de médiuns, né? Além de multiplicar tudo isso que eu já disse aos assistidos, como a gente diz, eles multiplicaram também para os seus trabalhadores, para as pessoas que estavam nessa equipe, né, nessas formiguinhas. Eles iniciaram a escola de médiums, né? Então, eles abriram oportunidades de explicar sobre a mediunidade, mediunismo, humildade, a verdade, a necessidade da transformação moral do ser humano e, acima de tudo, eles mostraram e ensinaram sobre a caridade. Que a caridade é a lei primeira da nossa evolução. Em momento algum, né, é imposto, em momento algum, alguém impõe qualquer ideia a qualquer pessoa que ingressa ao centro, em momento algum. Tudo é sempre apresentado e explicado em todas as áreas do centro, seja ela no passe, seja ela na curas, seja ela na cirurgia, qualquer área do centro. Em momento algum, se impõe a ideia do espiritismo, se impõe a ideia das leis morais. Não, tudo é apresentado. Né? Então, a gente sabe que a doutrina espírita, ela nos apresenta, ela nos leva a entender, a pensar, e nós decidimos como fazer para nós mesmos. Então, nunca se impõe. E mesmo assim, mesmo lá, com toda essa obra, com tudo isso que tem à disposição de todos que lá chegam, tem sempre alguém que acha que está tudo errado lá, que não é assim, que não está certo, que não é dessa maneira, que não esperava isso. Tudo bem, tudo bem. Nós sabemos o trabalho que nós estamos fazendo. Toda a equipe do centro sabe o trabalho que está fazendo. Apenas não é o momento daquela pessoa de receber o que o centro está oferecendo. Vai ser um momento daqui não sei quanto tempo? Pode ser.
Mas pode ser que ele encontre em outro lugar. Tudo bem. Cada um na sua maturidade, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira. Somos indivíduos, somos únicos, trabalhamos em equipe, mas somos únicos, mas cada um à sua maneira e ao seu tempo. Então, a missão dos espíritas, né, é levar a palavra de consolação, fraternidade, esperança e paz, né? Porque levando essas palavras, elas estão passando, estão falando, estão mostrando, estão compartilhando o que eles sentem em seu coração. Porque com todas, de novo, falando de lições, tal, mas com tudo que a gente aprende, com todos os cursos que, por exemplo, no nosso centro nos dispõe, tanta literatura que a gente tem, o que a gente entende? Que nós temos dentro de nós todos esses sentimentos, né? E que com tudo isso a gente sabe que nós temos benfeitores espirituais nos acompanhando. E que Deus também nunca nos abandona, mesmo nessa missão de ide e pregai, mesmo nessa missão de levar o conhecimento, de levar a palavra. A gente sabe que Deus não nos abandona, mas se faz necessário, mas não se faz necessário, desculpem, não se faz necessário grandes discursos em praças públicas, por exemplo. Aqueles que antigamente a gente via mais porque a gente saía mais, né? Na praça, que sobe no banquinho, põe a Bíblia embaixo do braço, fica falando. Gente, não precisamos disso. A gente não precisa, todos que ingressam no Espiritismo no começo, só falam disso, na festinha de família, em casa, tal, o assunto é o Espiritismo, tal. O que ele está querendo com isso? Impor o seu ponto de vista, mas não precisa disso. A gente não precisa impor nada a ninguém. Eu peço licença a vocês para ler um trecho do livro Vivendo o Evangelho sobre esse capítulo, né? Então, lá diz: ensine a reencarnação, mas não se escravize às revelações de vidas passadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Explique a mediunidade, mas não reduza os acontecimentos a simples mediunismo. Discorra sobre a vida espiritual, mas não se esqueça de que ainda está no corpo, porque a gente às vezes se empolga, a gente vai além. Calma, calma. Discuta e argumente, mas não imponha seu ponto de vista a ninguém. Fale sobre temas doutrinários, mas não transforme o assunto em tortura para os outros. Tudo tem que ser natural. Como a gente vai adquirindo, interiorizando naturalmente a doutrina espírita em nós, os conhecimentos, e assim, a gente estuda muito, e a cada vez estuda e aprende mais. Você pode ler a mesma lição 50 vezes, mas 50 vezes você vai ter um outro pontinho que você vai aprender. Então, a gente não pode impor nada, nós ainda estamos caminhando. Apregoe sua fé, mas não agrida a crença alheia. Porque a gente se encontrou no Espiritismo, mas eu não sei meu amigo. Então, eu tenho que respeitar o que ele pensa, eu tenho que respeitar o que ele acredita, assim como eu espero dele que ele respeite o meu ponto de vista. Se ele não respeitar, o problema é dele, essa parte é dele, eu vou respeitar. E eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sou e o que eu quero. E cada um no seu espaço. Saliente a reforma íntima,
mas não assuma a postura de censor dos costumes. Então, assim, eu tenho consciência cada vez mais que eu tenho que repensar muitos atos que eu tive, eu tenho que repensar muitas ações que eu fiz, eu tenho que repensar muita coisa que aconteceu na minha vida. A cada dia tem uma novidade. Nossa, aquilo lá que eu fiz, espera aí, né? Poderia ser diferente, posso pensar de outra, né? Eu tenho isso para mim. E eu posso mostrar naturalmente, isso vai envolver a quem está ao meu redor. Só que eu não tenho, em momento algum, eu posso censurar ninguém, eu posso julgar ninguém. Exalte a caridade, mas não condene os que ainda se distanciam dela. Eu sei, pela doutrina espírita hoje, que a caridade é muito importante. Não só para aquele que eu estou ajudando, pela causa que eu estou ajudando, mas também para mim mesmo. Eu sei a importância. Como que eu sei? Porque eu entendi isso nas lições que eu obtive. Eu entendi que funciona assim com todo o aprendizado que eu obtive. Mas o outro é o outro. Eu posso mostrar, eu posso apresentar, mas no momento dele, no momento certo, quem sabe ele vai entender como eu. Se não entender como eu, ele vai entender de alguma maneira. E a vida, o caminho é dele. Esclareça e console na ocasião infeliz, mas não seja impertinente. Aquele que, né, o amigo está na aflição, você vai lá, leva uma palavra, conversa tal, mas aí vira, não, mas ó, você fez isso, está sofrendo isso, você fez aquilo. Ah, peraí, gente, isso não é consolo, isso você está apontando o dedo, né? Calma, calma, você está levando um acolhimento, você está levando um consolo, é só isso. Limite, para aí. A gente não tem isso de Deus. A gente, nós trabalhadores, nós assistidos da nossa casa, a gente não encontra isso no acolhimento. A gente vai em busca da palavra que vai nos fazer pensar, que vai nos fazer a gente se entender. E não para julgar ninguém. Quem somos nós, né? Converse entre amigos, mas reconheça a hora, o lugar certos, evitando constrangimentos. Né? Aquilo que eu disse. Qualquer festinha, qualquer momento, a pessoa, o amigo, faz tempo que você não vê, aí né, vem ao seu lado e você pá, e o amigo fala, peraí, não é isso que eu quero. Né? Então, todos os lugares são, podem se levar a palavra. Todos. Mas nem sempre todos os lugares é um bom momento. Então a gente tem que perceber isso para não constranger ninguém, não ser aquela coisa que, sabe, aquela fora de hora, fora do momento, não, né? E aí, diante disso, diante de toda essa conscientização da transformação moral, diante dos aprendizados, porque assim, eu fico batendo nessa tecla das lições da doutrina, dos aprendizados, porque realmente, gente, a cada dia, se a gente parar, sair da rotina, daquela, você vai que nem um furacão andando, atropelando todo mundo, saindo disso, todos os dias, todos os momentos, sempre a gente tem que estar com um livro na mão, estar atrás pesquisando alguma coisa. Nós temos muito ainda que aprender. E no meio disso tudo, sempre haverá altos e baixos, né? Muitos vão, né, eu estou levando a palavra, eu estou pregando, mas ninguém me ouve, né? Vai achar que ninguém ouve, vai se sentir sozinho, vai se sentir cansado, porque ao meio
junto com tudo isso, a gente está caminhando a nossa vida, né? A gente está realizando as nossas próprias provas, né? A gente está seguindo. E aí tem momento que, mesmo nesse caminho que você acha que você está indo pelo lado certo, nem tudo vai dar certo, né? Nem tudo. Então, tem momentos que você fala, tá tudo errado, não vou conseguir. Não. Calma, respira. Para, respira, dá tempo. Tempo aos pensamentos, né? Todos nós passamos por isso. Esse momento agora que a gente está, né? Esse novo normal, a gente diz, ai, agora tal, já estamos nisso há um ano, mas esse um ano é muito diferente. Esse um ano aconteceram muitas coisas diferentes que mexeu com a gente. Por quê? Nos arrancou da nossa rotina. Porque assim, eu tenho a minha missão espírita porque eu estou indo no centro, eu estou trabalhando lá, eu estou estudando lá, eu tenho as minhas aulas, eu tenho a escola. Assim é fácil, porque eu estou fazendo lá. E fora de lá? Fora de lá é a mesma coisa, gente. Somos espíritas. Eu não sou espírita de dentro do centro, eu sou espírita, né? Então eu tenho que levar tudo isso, ter tudo isso dentro de mim para todos os momentos. Então, assim, bagunçou, me tirou do centro, eu não estou indo, eu não consigo mais, eu tenho que ficar dentro de casa, é notícia ruim, é pressão, vai trabalhar, não vai trabalhar, abre, fecha, e um monte de notícia de gente que desencarna. Peraí, calma, respira. Lembra que você não está sozinho, que Deus está com você. Lembra que você está sempre amparado pelos amigos espirituais. Então, lembra de tudo isso. Lembra das lições que você teve e que você passou para o seu amigo, mas agora está na hora de você exercitar. Então, lembre de tudo isso. Se fortaleça. E o importante é não desistir. Não se permita desistir, porque a gente tem tanta coisa dentro de nós, a gente adquire tanta coisa, a gente tem tanto para oferecer. A gente, mesmo que seja coisa banal, que não importa, nós temos a oferecer. Nós temos sempre algum conteúdo, alguma coisa aprendida, alguma coisa interiorizada, alguma coisa de bom, todo mundo tem, não tem como, né? Então, a gente não se pode dar por vencidos, sempre seguindo. A gente tem que fazer valer a nossa fé. A gente tem que reconhecer que somos falíveis. Nós estamos ainda no caminho da evolução, da aprendizagem. Muito temos ainda que aprender, ainda somos pequenos. Carregamos dentro de nós muitos vícios. Brigamos dia a dia para tentar superar isso, mas carregamos ainda, né? Então, faça valer a sua fé. Não dizem que a fé move montanhas? Então, nós vamos mover essa montanha, né? E sempre seguindo em frente. A gente tem sempre que ter em mente, nós temos, todos temos, eu acho que de nós, que Deus planta em nosso coração, em nossa mente, em nosso íntimo, nós temos sempre a vontade de um futuro melhor. Nós temos sempre a vontade de fazer que o amanhã seja muito melhor que hoje. E é isso que a gente tenta fazer para essas gerações que estão a seguir. Seja só um grãozinho de areia que eu modifiquei, mas que seja. E que eu vou tentar deixar para eles um mundo cada vez melhor.
E aí, sempre terá aqueles, como sempre, que não estão amadurecidos o bastante para entender as coisas. Sempre terá aqueles que caminharão por outros caminhos. O caminho é deles, a evolução é deles, a conquista é deles. O que importa é que quando esses caminhos se cruzam com os nossos, a gente consiga jogar a sementinha no coração. Porque um dia essa semente vai florir. Um dia vai chegar o momento e cada um, à sua maneira, vai encontrar a palavra de Deus. Cada um, à sua maneira, do seu jeito, onde for que esteja, encontrar o caminho que vai se sentir bem. Não digo nem só o caminho do bem, o certo e errado. Não, ele vai se sentir estar no caminho do bem. Em contrapartida, já tem aqueles que não precisaram, né, chegar o momento que já se sentindo no caminho do bem, já estão seguindo, né, a verdade, estão exercitando a caridade, consolam os aflitos, aqueles que, né, entraram na doutrina, conhecer a doutrina, já trabalham e tal, tão ótimos. Calma, cuidado. Muitas vezes eu penso que eu estou indo no caminho certo, mas muitas vezes não é bem assim. A gente tem exageros, como eu disse, a gente tem vícios, né? A gente tem muita coisa arraigada dentro de nós que tem que ser mudado, que tem que ser recuperado, né? Então, se ocorrer isso, que a gente também saiba receber o consolo quando nós estivermos nessa posição de aflição, nessa posição de agitação, que também faz parte. Eu levo a palavra e eu também recebo a palavra e eu tenho que ser humilde o bastante para reconhecer e receber essa palavra. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado um pouco. Ah, com certeza, foi muito bom, bem esclarecedor, né? E estamos aqui cumprindo a nossa missão, né? Levando o evangelho, mais do que nunca ativos, né? Mesmo fora da casa, É, né? Isso é importante, né? Então, foi muito porque bom. quando a gente lê as palavras, quando a gente lê, é tudo tão fácil, né? Parece tudo É, fácil, parece muitas coisas parecem receita de bolo. Mas a gente tem que lembrar que nós somos pessoas com sentimentos, carregando muita bagagem de outras vidas, lidando com pessoas assim também, né? Mas a gente sabe que a nossa missão é levar a palavra, né? Então, que a gente exercite o ide e pregai e multiplicai, como no nosso centro. é isso aí. Muito bom, Cláudio. Então, agradeço o seu evangelho. Agora Eu que vamos. agradeço a oportunidade. Na hora a gente fica nervoso, mas Mas depois depois é bom, né? é, Então, fique à vontade, se você já quiser sair. Eu acho que eu não consigo te é, tirar. Você tem que apertar o eu X, vou né? ver se eu consigo sair, porque realmente hoje eu tenho um compromisso. Então eu deixo aqui um beijo em todo mundo, saudade de todos, que vocês sejam assim a cada dia um pouquinho mais felizes que o dia anterior, tá, gente? Tudo de bom para todos. Beijo. Beijo. Tchau. Vamos ver Tchau. se eu sei sair, né? Depois de tudo isso, eu não sei sair. Sai do Instagram inteiro. É, eu vou Desliga. sair de tudo. Beijo. Então, vamos pegando as. Não saiu, hein? Sair. Vamos então pegando as
preparando, entrando nessa sintonia para receber, né, nossa assistência espiritual. Por uma música. Vamos então, cerrando os nossos olhos, serenando os nossos corações, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nestes locais reine a paz, a boa vontade, a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apresentem a cura das dores do corpo e da alma, e que a cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governadores e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando aonde passar. Vamos vibrar com todo o amor do nosso coração, pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física e mentalmente e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem.
Enfim, vamos vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. E assim, com muita alegria no nosso coração, encerramos a live de agora, agradecendo e orando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos por participarem da nossa live, que nós possamos ter uma ótima semana, nos encontramos à noite com mais uma live às 19h30. Obrigado.